Oi, oi, pessoal! Prazer estar aqui com vocês mais uma vez para hoje a gente falar aí sobre fase de desenvolvimento e comportamento. E hoje eu vou trazer a Bruna novamente, que é psicóloga e traz aí contribuições super significativas pra gente. Nós vamos focar aí na faixa etária de 3 e 4 anos. A Bruna já tá chegando aí, já vou chamar ela. Vamos dar um minutinho aqui pro pessoal ser notificado e começar a entrar. E esse tema hoje é super legal porque ajuda muito a gente no dia a dia, quando as crianças têm algum tipo de comportamento e a gente não sabe muito bem como lidar. Quando a gente sabe qual é a fase que a criança está passando, a gente consegue alinhar essa expectativa, né, nossa, em relação a como é que a gente deve agir e o que nosso filho de fato tem capacidade de fazer. A Bruna chegou, vou chamar ela aqui, ó. Vamos lá. Bruna. Enquanto isso, o pessoal quiser mandar pergunta aí, tá? Fiquem à vontade e a gente vai responder para vocês aqui, tá bom? Enquanto a Bruna entra. Tô fazendo. Deu. Deu Viu? pra estar escutando a gente aí, né? Tudo bem aí? Tudo certo. Tá dando pra escutar? Tá ótimo, o áudio tá ótimo. Pra Tá? você também, tá bom? Tá. O Então, pessoal aí, vamos ver. tava falando aqui com o pessoal que hoje Ah, a gente vai falar de 3 e 4 anos, né? isso. Hoje, porque a nossa última live foi tão legal, as pessoas estavam interagindo tanto, perguntando, que a gente não conseguiu falar de todas as idades, Não né? A gente conseguimos falou falar. de um e dois mais. E aí hoje estamos trazendo esse tema para vocês, né? Vou fazer uma introdução rápida aqui, gente, para a gente ser bem objetivo. E a Bruna vai trazer aí a contribuição dela brilhante, como sempre, em relação aos marcos de desenvolvimento dessa fase tão importante. E aí a gente vai fazendo um bate-bola aí, eu vou trazendo um pouco para a prática do dia a dia, dos pais, e a gente segue, beleza, Bruno? Beleza. Então vamos lá, ó. Falar de fase de desenvolvimento é algo muito importante, porque a gente que atua aí com os pais, né, a gente percebe o quanto os desafios do dia a dia muitas vezes deixam os pais perdidos, inseguros, sem saber que caminho seguir, qual é a melhor maneira de educar, porque muitas vezes a gente percebe que simplesmente agir como a gente viu os nossos pais agindo, ou simplesmente repetir esse padrão, às vezes a gente sente que não está funcionando muito bem, né? E não é raro a gente ouvir assim, nossa, mas as crianças de hoje não são mais como as crianças de antigamente, né? E aí, quando Uhum. a gente tem esse conhecimento em relação às fases de desenvolvimento, esses desafios eles passam a ficar mais brandos, porque a gente consegue alinhar a nossa expectativa, né, em relação ao que a criança é capaz de fazer, como que ela pode se comportar e o que a gente gostaria que ela fizesse, né? Então, quando a gente fala de desenvolvimento, ele vai depender em partes aí de alguns conceitos básicos, né? Por exemplo, da nutrição correta, né? Se a criança foi submetida a uma nutrição adequada para ela se desenvolver adequadamente. Em relação ao ambiente também, né? Que essa criança está. E aí vamos ter os marcos específicos de cada fase de Uhum. desenvolvimento. E a Bruna vai trazer para a gente aí essas questões bem específicas para a gente fazer É, um eu acho bate-bola aí. bacana quando você fala disso, né? Porque há muito uma fantasia parental, né? No sentido assim, quando a gente não tem, né, o filho, ou mesmo quando a gente tem, de criar, não é essa expectativa, mas essa fantasia mesmo, porque a criança vai ser boazinha, porque as crianças elas são boas, né, por natureza. Aham. Mas ela não pode dizer que ela vai obedecer, que ela vai ser boazinha, elas são boas, né? Mas elas não Bruna, são. Oi, tá dando uma falhinha no áudio só, tá indo e voltando. Continua aí, vamos ver se volta. vamos ver. Porque aí, falando, as crianças, elas são boas, né? Mas elas não são boazinhas no sentido de obediência, né? Então, a gente tem Sim. sempre essa história, né? Tem toda essa fantasia aí parental nesse sentido de achar que a criança vai obedecer, vai ser boazinha, né? E aí, então, a gente pensar como é que a criança vai obedecer e vai ser boazinha se ela está no auge do processo de desenvolvimento da autonomia.
ela está desenvolvendo todo o processo na primeira infância de autonomia. Então, como é que ela vai ser obediente? Se ela Você tem que tem, explorar. Bruno, você tem um fone aí? Tenho. Acho que você podia tentar colocar, porque tá dando um chiado. Vamos ver Você se, tá se tá chiando, sabe? Tá indo e voltando, dando chiado no fundo. Tá vendo? O pessoal tá falando. melhorou? Melhorou? Aí, tá dando um chiado. Peraí, não espera. Coisa da tecnologia, né, gente? Faz parte do processo. Enquanto a Bruna arruma o microfone Peraí que só dela vou pegar ali, um livros vai aqui lá. pra... Eu vou falando pro pessoal aqui. O que acontece, gente? Uma coisa importante da gente ter em mente, perceber, é que algo também que influencia muito esse comportamento dos nossos filhos aí no dia a dia é o temperamento da criança, né? E esse temperamento é algo que é inato, que a gente traz com a gente, né? Que a gente herda dos nossos pais. Tem a questão dos genes aí também. E em Ok? relação a esse... Ok, melhorou. Melhorou? Em relação a esse temperamento, o que eu queria trazer para vocês é isso vai influenciar sobremaneira aí essa questão do desenvolvimento emocional e comportamental dessa criança. Como é que essa criança vai se comportar, como é que ela vai lidar com essas emoções. Porque, basicamente, o que mais aflige aí os pais e angustia é um comportamento, né? Quando a criança se comporta daquela maneira que te incomoda, ou quando ela não faz o que precisa ser feito, e você precisa da colaboração dela e não consegue. Aí você fica sem saber como é que você vai agir. E quando a gente entende que esse comportamento da criança, que essa atitude dela, ela é resultado desse temperamento dela, que é único, que é individual, mais a fase de desenvolvimento que ela está, física, cognitiva e emocional, e mais o que a gente chama de crença, que é aquilo que essa criança decidiu fazer para se sentir aceita, importante. Então, é um composto de 3 coisas que Sim, vão influenciar esse comportamento, né? isso Então, mesmo. vamos lá, continua aí, Bruna. Vamos lá. Agora ficou melhor, né? Tá ótimo. Verdade, a Rita tá falando, ó, verdade. E é isso mesmo, Fê. Eu acho que você resumiu, né, de uma forma bem bacana isso aí. Desse sentido de eu estar falando dessa questão de ser boazinha, né, das crianças escutarem, né, de acreditar que a forma com que a gente vai falar, a criança vai entender, né, porque a gente pensa e fala como um adulto, né, É, e quando criança, a gente fala, gente, mas essa criança não, né, não responde a isso, ela não não me fala, escuta, né? né, Fê? A gente estava até conversando sobre isso. Não vai escutar, porque você não está conseguindo atingir a forma de comunicação que ela vai entender. Então, essa criança não vai te escutar, não é porque ela não está te escutando, não é porque ela não te obedece, mas é porque a comunicação aí talvez não esteja alinhada, não esteja efetiva, né, para que ela consiga realmente te responder. Vamos passar Uhum. aí os comportamentos, então? E aí, hoje, Vamos sim. semana passada, de 1 a 2 anos, essa semana a gente vai falar de um pouquinho de 3 e 4, e na E semana na que vem, próxima, de 5 e 6 de para 6. fechar a primeira infância, né? Isso. E aí, assim, um comportamento muito típico das crianças de 3 anos, que está bem no auge, é o imaginário, né? As crianças de 3 anos tá assim no auge do desenvolvimento imaginário. Então, tudo elas criam e Fantasia, né? O tempo todo. criam, fantasiam o tempo inteiro. Então, tudo elas estão criando, né? Qualquer coisa qualquer objeto que elas pegam vai virar, né? Algo bem exorbitante, bem imaginário, né, Fernanda? Seu filho hoje estava É. brincando na rede, né? Aqui em casa a gente colocou uma rede na sala e a rede é o barco do Henrique. Então, uma hora é um barco, uma hora é uma lancha, uma hora é um submarino. Hoje ele falou pra mim assim, não, mamãe, essa rede agora é um jet ski. É um jet ski. Então, assim, a gente perceber que essa elaboração, né, desse imaginário é onde a criança está realmente ali, naquela vivência, podendo trabalhar as angústias dela, os medos, né, coisas que ela é exposta o dia todo, né, igual a gente, tem coisa que acontece que a gente não gosta. Tem coisas que a gente fica com Uhum. medo, a criança também. Então, quando ela fantasia, quando ela brinca de faz de conta, quando ela cria um amigo imaginário, quando ela fala pra gente alguma coisa que a gente fala, ih, é o menino pregando mentira. Nossa, É, já tá falando mentira.
a gente conseguir perceber que isso é um comportamento típico da fase de desenvolvimento e que é super saudável, né? E super importante para a criança Super, poder super. assimilar aquilo tudo que ela Isso. está vivendo, faz toda a diferença, né, Bruno? E é importante dar vazão nesse imaginário, né? A criança não está mentindo, ela não está criando no sentido que a gente cria, porque nós, enquanto adultos, criamos, imaginamos e podemos mentir nesse sentido, né? Sim, Literário, assim. Mas a sim. criança não. Ela está fazendo isso porque ela está experimentando o mundo através do imaginário, porque o imaginário ele começou a fluir, né? Ele está no ápice, ele começa a fluir aí antes, mas nos 3 anos ele está no Tá no ápice. ápice. Tá no ápice. Então, é o ápice desse imaginário. Então, é super importante. Enquanto a criança, a gente falou de 2 aninhos, ela tá naquele lugar de oposição, do contraditório, da dificuldade de decisão, porque ela tá saindo de um caminho para entrar em várias opções de caminhos, lembra? Uhum, Ela total. começa a deixar a mãe para poder fazer uma escolha de um caminho. A criança de 3, ela já assimilou esse caminho. E Então, ela outra já coisa também, pode concluir aí, Bruno, te interrompi. Aí ela consegue, então, ela já assimilou esse caminho, então ela consegue, de alguma forma, se autorregular um pouco de forma motora, né? Uhum. Ela consegue se vestir, às vezes já está desfraldada, já consegue ir no banheiro sozinha, então ela já tem mais um pouco de autonomia, né? De convicção, de Mais certeza, de segurança, né? segurança. Então, esse processo é importante. Consegue ir até a cozinha e pegar alguma coisa para comer, para beber. Consegue, Nessa, nessa consegue pegar uma questão do, cadeira, né? essa questão do imaginário é algo assim que eu tô vendo assim, o Henrique tá com 3 anos, né? 3 anos e Uhum. 3 meses. Tô vendo assim muito de perto, né? Podendo acompanhar muito de perto isso. E eu fico impressionada de ver como que assim, eles não têm noção, né? Entre o que é realidade e o que é fantasia. Então, muitas vezes ficam bravos, né? Se a gente não tem Sim. esse cuidado de, às vezes a gente nega alguma coisa do que eles estão falando, a gente, né, vai naquele De levar a racional que sério, a é. gente é super Não leva a imediatista sério, com isso. esse pensamento racional, eles ficam É, chateados realmente, né? Porque então, não, isso daqui, por exemplo, um é. exemplo simples. Eu cheguei na sala, tava o skate em cima do sofá da sala. E aí eu falei, Uhum. ué, o que esse skate tá fazendo aqui? E tirei o skate, porque, né, tava com a roda, ia sujar. Aí ele, não, mamãe, não é um skate, é a minha prancha, sabe? Aí na Sim, hora ele, eu falei, nossa, eu não percebi que era sua prancha. Eu jurava que era um skate. Nossa, o que essa prancha tá fazendo aqui então? Aí ele começou, né, a falar dali pra frente. Então, assim, ao invés de eu entrar naquela de, não, isso não tem nada de prancha. Isso aqui é um skate, né? E aham, aí eu dei uma corda para ele me contar um pouco daquela história. E ele deu de querer ficar bravo, né? Quando eu falei que não era. Então, na hora eu já percebi e já sim, deixei ele explorar. E outra coisa que eu tenho isso mesmo. também vivenciado muito com ele, acompanho com as crianças, os filhos de outras clientes, é o quanto também eles, através dessa imaginação, eles reproduzem, Ah, né? O mundo real que eles vivem, o papel dos sim, pais, das sim. pessoas importantes, o policial, né? Ou as meninas também gostam muito de reproduzir as mães, a Uhum. professora, o quanto que isso ajuda eles a resolver conflitos, né? É nesse imaginário, nessa brincadeira, que eles vão aprendendo como é que eles vão se comportando, porque eles estão testando, né, o tempo todo. Cada hora uma solução nessa brincadeira de imaginário, Isso, né? Isso é muito isso. importante a gente perceber. As pessoas estão falando aqui que estão se identificando, que os filhos estão nessa fase também, que é isso mesmo, que, né? Isso é bacana. Uhum. Consegue fazer birra para escolher as roupas? Na verdade, nessa idade, com 2 anos, as birras são mais intensas, né? Assim, a propensão de que as birras sejam maiores. Com 3 anos, a tendência é que a birra mesmo, ela já esteja um pouquinho se afastando. E quando eles fazem, né, essa birra, vamos colocar assim, para escolher a roupa, na verdade, com 3 anos, eles estão fazendo uma reivindicação da autonomia, né? Porque eles Total. já têm essa autonomia de escolher essa roupa, que com 2 anos ainda eles não tinham. Isso para eles era confuso. Então, como isso já está mais consolidado, eles estão fazendo essa reivindicação, não é propriamente uma birra, né? Aquele comportamento que não quer concordar, né? Não Isso. colabora. Então, assim, muitas vezes eu vejo também, tanto sinto aqui como mãe, quanto também percebo
das outras mães essa questão do filho se opor, né? Muitas vezes os 3 anos já passou aquela fase da negação, mas cada criança tem um ritmo, né, gente? É importante a gente considerar e tem uma particularidade dela. A gente está falando de um geral, né? Do que é um Sim, marco, do que é uma coisa que está no geral. Agora, vão existir pequenas variações, né? Eu, por sim, exemplo, claro, claro. aqui em casa eu percebi que com 3 anos, essa questão do não concordar, querer mais do jeito dele, isso ficou muito mais intenso depois que ele fez 3 anos, sabe? Uhum. Com 2 não era tão assim. Com 3 ele já ficou mais intenso e a questão também de já protestar mais, porque é o papel da criança, né? Protestar. Uhum. Embora a gente fique incomodado, porque a gente não gosta, né? Quando eles não concordam com o que a gente quer, isso tira a gente dessa zona de conforto. Mas é quando a gente entende que o papel deles é esse, né? É protestar, é ir testando Sim. novas soluções, ver como que funciona para entender o mundo. E aí o É. nosso papel, quando a gente está de frente para esse ser que está querendo se colocar no mundo, né? Colocar a sua vontade, seu desejo, é ir guiando isso, né? De uma maneira firme e gentil, que é o grande desafio, né, Bruna? Isso, com certeza. Nessa idade também, é isso que você está falando, Fernanda, eles são muito egocêntricos ainda, né? Tem um Muito. egocentrismo muito forte. E Porque aí eles. eu também vejo que esse egocentrismo também traz, às vezes, uma agressividade. Você vai ver que Sim, nessa fase acontece muito, tá muita queixa dos pais também em relação a isso, sabe? dessa Que às vezes agressividade. quando ele é contrariado, ele bate, ele fica um Isso. pouco mais agressivo. Aqui em casa isso foi super latente, tá começando a melhorar, mas ainda ele ficou numa fase onde ele realmente, o recurso que ele conseguia na hora que ele era contrariado, era o bater. Então, isso Bater. estava muito, muito forte e eu fiquei bem, assim, como é que eu te falo? Não é incomodada, mas eu ficava, meu Deus, e agora, né? Porque a gente aplicar na hora é o grande desafio, a gente conseguir fazer o que a gente sabe que pode funcionar e testar, e às vezes eu usava algumas ferramentas, algumas coisas funcionaram muito bem, outras nem tanto, e é isso que a gente quer trazer para vocês aqui. São ideias, sugestões, alternativas para que a gente vá aos poucos incorporando na nossa rotina. E tem essa questão aí que você falou, né? Dessa questão de não quero, não faço, né? De alguma forma eles estão fazendo como se. Peraí, tem alguém querendo. Tem gente me ligando aqui, tô no celular. E aí eles começam um pouco se rebelar mesmo, né? Quando você fala dessa questão da Exato, raiva, é uma forma exato. de fazer uma rebelião, né? De se É rebelar isso aí. contra aquilo de forma muito egocêntrica, por isso, porque eles explodem, Isso. né? Essa explosão de forma muito, né? Muito enérgica, né? É, a Carla falou aqui que nessa fase algumas pessoas, alguns autores falam que eles são pequenos vândalos, né? É nesse sentido, Isso aí. fazer essa rebelião mesmo, né? Eles se rebelam, eles se revelam mesmo, porque porque eles já têm um pouquinho de consciência da questão dos sentimentos, né? Das sensações, eles já conseguem um pouco Sim. se autorregular nesse sentido. Então, eles conseguem perceber que eles estão sentindo, autorregular no sentido de saber que eles estão sentindo aquilo, né? Os sentimentos primários, mas eles não conseguem caminho Isso. para isso. Ter Né? controle, O que né? eu vou fazer com isso? Controlar isso que ele sente. Ele sabe o que ele está sentindo, ele sabe expressar muito bem, mas ele não sabe controlar isso que ele está sentindo. E a Aline está colocando aqui, né? Hum, Desobediência também é fase. É exatamente isso, né, Aline, que a gente está trazendo. Que essa desobediência, que muita gente enxerga como desobediência, muitas vezes é esse egocentrismo manifestado através do desejo dela de fazer o que ela tem vontade, fazer né? isso. E não só obedecer. Então, a gente muitas vezes mudar esse olhar e passar a entender a criança naquele momento como ela está expressando a vontade dela no mundo. E se ela não Uhum. tiver espaço para ela fazer isso, como que depois lá na frente a gente vai querer que ela tenha iniciativa, proatividade, né? Se a gente ficou tolindo essas habilidades, a semente dessas habilidades nessa primeira infância. Então, olha de novo para essa cena, Aline, e vê se realmente é uma desobediência
pura e simples, porque dificilmente é, né? Eles estão querendo muitas vezes entender e começa esse questionamento, né, Bruna? Por que não? E a gente começa a Sim. ter que explicar mais, ter mais paciência para ajudar a criança a elaborar o porquê não. Claro, gente, a gente não está dizendo aqui que a gente tem que explicar, e aí, se a criança não entender, tem que fazer do jeito que ela quer. Não é isso. A gente Não, vai colocar não o é isso. limite, né? Porque ela Isso. precisa do limite. A questão Sim. toda é que a criança, na verdade, ela pede por esse limite, né? Porque traz segurança Sim. para ela. E aí, vai depender muito da situação. Vou dar um exemplo, por exemplo, que aconteceu aqui em casa hoje. Com essa questão da quarentena, né? Por mais que a gente reajuste essa rotina, ainda tem coisas que muitas vezes fogem ao nosso controle. E aí é para a criança também, né? E aí eu particularmente tenho uma visão muito de, olha, gente, a gente vai, né, tentar fazer o melhor possível, todo mundo, mas também não fica naquele papel de querer controlar tudo o tempo todo, né? Tem que relaxar um pouco também. E aí a gente estava chegando para da hora do almoço, o Henrique estava no momento dele de ver desenho, e aí eu avisei, né? Filho, trabalhei em previsibilidade. Filho, daqui 10 minutos o almoço vai estar na mesa. Que tal ajudar a mamãe a arrumar a mesa? Aí ele foi, me ajudou a arrumar a mesa. Falou, mamãe, posso ver mais um pouquinho de desenho? Enquanto eu almoço? Aí eu olhei para ele assim, fiz a mamãe te ama. Minha resposta é não, filho. Tá vendo? Eu pus o limite para ele com Uhum. firmeza e gentileza. Ele não gostou, mas ele compreendeu, né? Nos 3 anos dele, ele me olhou assim, fez tá bom, e É isso. aceitou. E é isso, é a forma com que a gente comunica, né? A Aline está até falando aqui que, na verdade, ela fez uma reflexão e ela incentiva muitas tomadas de decisões, mas que ela agora ela está com um pouco de impaciência, ela não está com tanta paciência quanto ela tinha. Então, tá vendo? Eu acho que é importante a gente trazer isso assim. Peraí, é Essa realmente reflexão, essa reflexão é super importante. É realmente uma desobediência? Ou realmente eu estou cansada e não estou disposta nesse momento para ajudar ele ou para participar desse momento com ele? E aí acaba que isso se torna uma desobediência, porque a gente não consegue comunicar para a criança o que na verdade a gente quer. Né? e Hoje eu até outra falei isso, coisa, mamãe te perguntou assim, eu fico sem saber quando que é desobediência e quando que é respeito. Né? uhum, Tem isso, ó, a gente acha no mundo controlador, né, de querer estar no sim, controle de todas as situações enquanto mãe, de que a criança vai corresponder àquilo que a gente está falando, que a gente está comunicando, sim. né? E E esquece essa, que o respeito tem a ver com a questão da comunicação e do respeito mútuo, né? É isso que você fez aí com ele na mesa, né? Você sim. teve E todo o outra, cuidado de ser gentil e firme com ele, né? Você usou a é, gentileza, respeitou ele, mas respeitou você, porque a firmeza tem a ver com respeito a nós a mesmos. nós mesmos, é isso E a aí. gentileza tem a ver com respeito ao A outro. Então a gente criança, respeita a criança, mas a gente também nos respeita. Nós também temos o limite. E daqui eu claro. não, né, não quero que seja ultrapassado. E a gente, né, já tem experiência, porque viveu mais, né? E a gente que tem condições de estabelecer esse limite. Então, essa firmeza com essa gentileza é, é o pulo do gato, né? A gente conseguir fazer isso. Quando a Aline É, traz essa questão da paciência, é interessante também colocar o seguinte: a gente perceber a contribuição da ciência em relação a isso. O quanto que as pesquisas já mostraram para a gente, os estudos, a importância dos neurônios espelhos em relação a esses comportamentos. O que são os neurônios espelhos? Na verdade, sabe aquela capacidade que a gente tem de quando a gente vê uma pessoa comendo alguma coisa gostosa ou, sei lá, tomando uma cerveja gelada? E aí, para quem gosta de cerveja, né? No meu caso, um vinho. Quando eu vejo alguém tomando um vinho, assim, aí eu sinto aquele gosto na boca, até água a boca, assim, sabe? Essa capacidade que o nosso cérebro tem de antecipar e de imitar uma ação se deve aos neurônios espelhos. E o que isso isso. tem a ver, né, com esse contexto de criar os filhos? Tem tudo a ver, porque a maneira como a gente lida, como a gente vai se comportar na hora que a criança faz algo que a gente não gosta, incentiva eles a agir da mesma Isso. maneira, Da mesma maneira. convida eles a entrar na mesma energia. Então, se você está sem paciência, eles automaticamente vão perceber e vão entrar naquela coisa da disputa. Então, por isso que fica Uhum. aparecendo a desobediência e vai entrar nesse cabo de guerra, né? Isso mesmo. Assim, acho que é importante pensar também que nesse momento de 3 anos, eles não conseguem
manipular, né? Porque às vezes alguns pais ficam pensando, eles estão manipulando, né? Mas nessa idade eles ainda não têm essa capacidade, Não. nem psicológica, nem cognitiva, da manipulação, né? Eles não têm esse controle, eles não fazem, não têm alguma atitude pensando, isso eu vou fazer isso para conseguir aquilo. Porque isso é um pensamento muito complexo ainda para uma criança de 3 anos, né? Sim. E aí, E quando a Carla também fala da questão de pequenos vândalos, dessa questão que eu falo da rebelião, é importante lembrar também que nessa idade, 3 e meio, principalmente, não sei se você já passou assim por isso ou está passando, eles têm uma descarga muito grande, sabe? Uma descarga de tensão, eles precisam de descarregar a tensão de forma muito intensa. Então, é uma fase que exige muito essa descarga, né? Eles têm uma energia muito grande. E por isso que a liberar essa raiva tensão. liberar essa tensão. Por isso que a raiva ela vem com toda a força. Porque é muita tensão, é como se fosse muita tensão acumulada. O tempo todo eles estivessem ali numa panela de pressão e tivessem que descarregar. E aí, nessa idade, por isso que nessa idade começa muito, Fê, os meninos a roerem unha, né? Uhum. 3 para 4, uma viradinha de 3 para 4, assim, 3,5 para 4. A, a roer unha, Morder, a morder morder pelinha, né? pelinha, né? Morder os lábios também acontece muito. Gagueira, né? Uma gagueira Uhum. fisiológica que acontece. É uma forma deles também descarregar essa tensão, sabe? E isso vai ajudar a se autorregular, né? Vai ajudar ele a se autorregular. Então, ter esse Isso. olhar também, porque é muito comum, acontece muito às vezes queixas de levar a mão à boca toda hora, e os pais ficam irritados, tira essa mão da boca, menina, e tira a mão da criança. Então, quando a gente olha, quando a gente estivesse falando de uma fase de crianças mais novas, 2 anos, um pouquinho antes, estaria ligado ainda à necessidade, né, A Bruno? fase oral, A Uhum. fase oral, a sensação de prazer que tem no palato, no É. céu da boca. E agora, já com Agora eles um mais pouco não. maiores, Uhum. a gente já percebe que já passa por uma questão de Da mecanismos descarga. que eles encontram para Isso, de poder se autorregulação. autorregular. Então, Isso. olhar para isso como um ato que é uma maneira que ele está encontrando e a gente buscar redirecionar para outra coisa Uhum. nessas horas, né? Ao invés da gente Sim, tirar a mão da boca, a gente isso oferecer um mesmo. brinquedo, a gente oferecer uma comida, a gente convidar para uma Uma outra brincadeira, né? distração, né? Uma outra distração. Outra Nessa distração. fase também os meninos gostam, as meninas, né? As crianças gostam de rabiscar as paredes, porque é a fase do imaginário. Então, se eles tiverem contato com pincel e caneta, eles vão rabiscar a casa inteira, Não. né? O que é legal de fazer é a gente deixar um espaço, né? Assim, determinar um espaço com eles que eles podem Onde rabiscar. possa, né, fazer, Que né? seja na parede, mas que possa rabiscar, né? Ou que Sim, seja, se você não quer na parede, mas deixa um espaço para que essa criança possa utilizar isso, né? sim. E sempre direcione, porque assim, automaticamente ela vai querer rabiscar a parede, mas sempre redirecione. Olha, a gente vai rabiscar aqui, né? Por várias Sim. vezes, a Augusta aqui em casa rabiscou a parede e eu dei a buchinha para ele. E ele limpou Tirar o depois. foco, isso mesmo. Ele foi lá e limpou, mas ele limpava rindo até atrás. Eu tenho fotinha dele. Ele limpava Aham. assim, achando o máximo de estar limpando a parede. Tirar o foco, isso mesmo. A gente É, redireciona o foco dessa criança, porque nessa idade a gente ainda consegue. E o lúdico, né, o imaginário está muito intenso, então tudo que a gente propõe, né, Fernanda? Tudo que a total. gente propõe de forma imaginária, eles entram e engajam de forma muito intensa. Tô E vendo outra aqui coisa que. a, a Dublin Sweet Baby, a Michelle tá falando aqui, ó. Quando eu passei a perceber isso tudo, mudou aqui em casa. Faz muita Sim. diferença a gente mudar o nosso olhar. É isso. A Renata entrou aqui, ó, e a gente estava falando aqui de mão na boca, né? Você tá vivendo aí esses desafios, depois você vê o que a gente falou já para trás aí para te ajudar. É, E aí, Bruno, outra coisa que eu tava lembrando aqui também, outro comportamento muito típico dessa fase, né? De 3 anos, são os medos, né? medos, eu ia falar disso, são os medos, que aí começam os medos imaginários. Medo de lobo mau, medo de algum bicho que possa Bicho. estar, né? Dinossauro, de dragão, porque eles acreditam que os bichos têm vida, né? E que eles Total. realmente estão ali. E aí, e que eu sempre também falo é medo imaginário, recurso imaginário. Então, Imaginário. quais são os recursos imaginários? Né? Aqui em Usar o casa foi spray do sucesso o medo. spray. O spray Aqui em foi casa assim. Aqui em casa o Augusto usou o spray, mas não muito. O que a gente usou muito aqui é porque ele gosta de super-heróis.
Então ele tem coleção de super-heróis. E aí eu falava com Aham. ele que os super-heróis ganhavam vida quando ele Aham. dormia. E Aham. quando ele acordava, eles voltavam para o lugar, mas que durante a noite eles ganhavam vida e ficavam rodeando a casa toda e principalmente o Protegia. quarto, e protegia ele. Então ele dormia feliz. Amava, né? É. E aí tinha dia Aqui, que ele acordava e falava: Mamãe, hoje eu vi tal herói assim saindo do lugar, sabe? é muito Ele, legal, né? é, A gente, o que que você fez, né? Você alinhou hoje a comunicação com o que ele entende, né? com Você a falou a fase língua de dele, né? desenvolvimento dele. É. Isso mesmo. Aqui em Uhum. casa, quando o Henrique começou com medo do lobo, assim, que é o que Do estava mais lobo. latente, já com 2 anos e meio, assim, ele já começou com essa questão do lobo. E acho engraçado, né? Porque, assim, ele não via, assim, muito desenho ainda na cidade. Aí eu ficava assim, meu Deus, né? Esse medo do lobo, né? Uma coisa tão Aham. recorrente, tão comum com essas crianças. E o medo do lobo, o que que eu fiz nessa época? Que foi super válido, de repente ajuda alguma de vocês aí. O spray que a Bruna falou, do medo. A gente pegou um negocinho de spray mesmo, um potinho, a gente colocou a água, e aí colocamos glitter, coloquei um pouquinho de E corante para ficar atrativo. E aí chacoalhei, mostrei pra ele, falei que aquele era um spray mágico que a gente usava pra mandar o lobo embora, porque a gente era caçador de lobo. E ele ficou isso. completamente louco. Ele falou assim: mamãe, eu já sei aonde que é a floresta que o lobo tá. Eu falei: aonde que é? Aí ele me mostrou na janela do quarto dele tem um monte de árvore assim. Aí ele falou que a floresta era lá. Só que lá não tinha como a gente ir, porque é um terreno baldio cercado, então não tem como eu ir lá na floresta com ele. Aí eu falei assim: e eu acho que tem uma outra floresta aqui perto de casa. Eu acho que lá na pracinha. Aí ele: mamãe, isso mesmo. Falou: mamãe, isso mesmo. Vamos lá, mamãe, a gente precisa matar esse lobo. Aí a gente foi lá na pracinha, levou o spray, aí chegou lá, ele falou: vem cá, vou te mostrar onde que é. Eu falei: me mostra. Ele foi correndo com o spray na mão. Vamos lá, vamos lá. Chegou lá, espirrou pra tudo que é lado, o spray, blá. Depois que ele fez isso, ele ficou um bom tempo, assim, uns 2, 3 meses, sem ter medo do lobo, sabe? Uhum. Acho que aquilo foi Depois bem suficiente para ele. E agora retomou. Agora retomou. retoma, depois pode É. retomar. Porque sempre retoma. Aqui em casa a gente utilizou isso, a gente utilizou uma lâmpada mágica, utilizou um ursinho que vinha ajudar ele a dormir. Então a gente foi mudando os recursos imaginários, Isso, isso. né, para ir auxiliando até que ele então internalizasse, passasse por esse processo, que esse processo realmente se estabilizasse, né? Então É, isso é não, importante isso ajuda muito. A utilizar. Aline tá falando aqui que na casa dela agora na quarentena, até teatro eles fizeram, né? Com ele comandando a história, né? Eu faço teatro, isso é ótimo, porque você está produzindo esse imaginário, tá repercutindo isso, incentivando, isso é maravilhoso. E aí eu acho importante também a gente falar da sexualidade, né? Nossa, também é algo muito latente aqui. Aos 3 anos, eles começam a se interessar pela diferença sexual. Então, eles vão buscar, eles querem saber por que as meninas fazem xixi sentadas e os meninos em pé, eles começam a querer ver, né? Vai até o Sim. banheiro para ver, começam a nos questionar. Na escola, talvez eles vão, né, atrás das meninas, ficam tipo xixi um com o outro, como que elas fazem, como que não faz, porque isso, eles estão nessa descoberta de que tem uma diferença entre homem e mulher, de menino e menino, né? Que eles são Uhum. diferentes. Porque até então, eles não haviam percebido isso, que havia uma diferença. Para eles era tudo igual. E agora eles começam a perceber, Com né, que tem certeza. essa diferença, inclusive, né, sexual no sentido de sexual mesmo, de órgão, de corpo, né, não da sensualidade, Tem né, que a gente sensualidade ainda, né? Mas faz. também já traz aquele interesse, muitas vezes, já de começar a manipular, né, os órgãos genitais, tanto os meninos quanto as meninas, de ter mais interesse por isso, né? Eu percebo isso assim, aqui em casa tá super latente agora. O Henrique, direto ele fica perguntando: mamãe, eu tenho pipi, né? Ele É, fica reforçando: por que você não tem pipi, mamãe? Aí ele pega os brinquedos e pergunta por que aquele brinquedo não tem pipi, por que aquele brinquedo tem perereca. Ele vai perguntando. Cada hora uma coisa a gente vai conduzindo e explicando, mas é importante quando a gente tem esse olhar e esse conhecimento de que não tem nenhum fundo ainda de sensualidade, porque os pais se preocupam com isso, né, Bruna? começam a manipular mais, né, o órgão sexual, tanto as meninas quanto os meninos. Os meninos põem mais a mão, Mais a percebe que mão.
percebe que tá mais durinho. As meninas, porque eles têm a sensação de prazer mesmo do toque, isso eles têm, Claro, né? A claro. pessoa tem. Então, eles vão sentir isso. Como eles E começam a perceber que existe isso, que existe esse órgão e que é diferente, vai então explorar, eles né? vão explorar, né? E as meninas, é isso que a gente falou, as meninas vão friccionar em objetos, em almofada, Balançam, né? Na com a mão cadeira. madeira. Então, são formas delas estimularem isso e sentir, né? Eles querem Ah, entender o que é isso. a Fefe tá Então, falando aqui, ó. O meu às vezes fala que ele é mulher. Mamãe, eu sou a Rebeca, amiga da Peppa. O Henrique, eu falei isso com a Bruna hoje. O Henrique falou pra mim, eu tava enxugando ele no banho. Depois do banho, ele... Mamãe, agora eu não sou mais menino, tá? Agora eu vou ser menina. Aí eu, é? E entrei na onda, a gente foi conversando. E aí, na mesma hora, eu ainda depois falei com meu marido, né? Falei, nossa, se falasse isso pra você, porque muitas vezes os homens ainda têm essa coisa de não gostar, né? De ouvir isso. Ainda tem aquela coisa, de levar para aquele outro lado. E aí a gente vai educando, né? Aqui em casa, por exemplo, eu vou falando com o Bruno, vou explicando. Mas eu vejo que ele não fica confortável, né? porque E para aí, quando... eles não existe essa diferença, né? Não Sim, existe essa sim. diferença do sexo mesmo, assim, eu tenho que me posicionar quanto homem, eu tenho que posicionar quanto mulher. Porque para ele, é isso que eu falei, agora que eles estão percebendo que fisicamente tem uma diferença e que eles descobriram que tem prazer em algum lugar ali. Prazer, fala Pois assim, né? é. Sexual, né? Que a gente tem, mas tem um toque diferente ali, Tem né? uma pergunta da Fefe aqui, ainda Hum, sobre o medo, ela coloca assim: é muito errado usar esse medo de alguma coisa quando a gente está no meio da rua e a criança apronta uma, né? Vai dar uma crise, igual ela tá colocando. O que sim, porque você. acontece, Fefe? É, Uhum. é exatamente isso. A gente está reforçando. O que você está ensinando, né? Quando você fala, ó, vamos logo, se você não for, o lobo vai te pegar. O que você está ensinando com isso? Primeiro, você está trazendo só insegurança, né, para ele, porque aí ele vai ficar, você já tem medo, você vai estar potencializando esse medo, né? Uhum. E se esse medo é algo que te incomoda e que você quer ajudar o seu filho, quando você faz assim, você vai no caminho inverso, né? A gente não ajuda em nada quando a gente está reforçando o comportamento. E quando você está entendendo que isso não é nem uma questão de crença, né, de mau comportamento, isso é simplesmente um medo imaginário. É algo que ele ainda não tem capacidade cognitiva ainda para poder processar. Então, quando Não, você fala, né? Quando você não, usa o medo a seu favor, você tá está punindo. só punindo ele, sabe? E acaba que, né, como a gente diz assim, você traz mais confusão para esse cenário. Para ele Muito. fica mais difícil. Então, é sempre melhor a gente tentar estimular os nossos filhos a compreender através da verdade. Então, filho, abaixa, olha no olho. Aí precisa passar pela sua disponibilidade, ter a paciência na hora, né, de poder fazer. Abaixa, olha no olho, filho, eu preciso de você, eu preciso da sua ajuda. Você é o meu melhor ajudante, a gente precisa fazer isso rápido. Posso contar com você? Muitas vezes é suficiente. Muitas vezes a gente desperta aquele desejo natural da criança de contribuir, porque ela naturalmente quer ajudar, né? Você também tá em impaciência, não tem tempo, né? Retira essa criança do ambiente, Sim, vai fazer e outra vai, coisa. e ó, Calada, sem nada e pronto. Não precisa ficar dando muita explicação e nem passar medos, né? exatamente. De alguma forma é conter também a criança, né? Porque às vezes a gente tem que conter mesmo, né? Não machucar a criança, mas, né, conter no Tem sentido que de fazer a contenção possibilitar. física também, claro. Porque tem muito E isso limite passa aí. por um limite, né, Bruna? Um limite firme, gentil, segura com firmeza, mas também com gentileza. A mamãe vai te pegar, vou te segurar. Vou te abraçar mais forte, vou te segurar, a gente vai ter que sair daqui, a gente Isso tá, aí. né, tá com muito tempo e tal. Então, não é, menino, me dá aqui, não sei o que é isso, vai estar fazendo, né? Vou Com te pegar, certeza. vou te levar de forma brusca, aí você tá punindo também, não adianta, Eu me né? preocupo muito com isso, e sempre faço questão de falar, assim, seja em live, seja nas mentorias, nas aulas, explicar isso, porque não pode passar por permissividade, sabe? Quando a gente vai falando dessas questões de tratar a criança com gentileza e ser firme também, para que fique claro para vocês que às vezes estão tendo esse primeiro contato com a disciplina positiva, que não é ser permissivo, pelo contrário, a gente está o tempo todo aqui reforçando e mostrando esse limite. Só que a gente está fazendo isso de uma maneira gentil. A gente não precisa ser agressivo, né? Nem causar medo na criança, muitas vezes, para estimular uma colaboração dela, né, Bruna? Isso mesmo. Eu acho que a gente pode passar. É importante também nessa idade, 3 anos, por causa dessa exploração, né, do órgão sexual, começar a introduzir a questão de privado e público, né? O que é Ah, isso privado? ajuda muito.
para a criança saber, porque a criança ainda não tem essa noção. Então, assim, você quer manipular, você quer Né? doar onde, né? Perto de quem, ou perto, não pode estar perto das pessoas, no seu quarto, no banheiro, ou quando você estiver sozinho, para a criança começar a dispersar para essa noção. Tem vários desenhos que falam sobre isso. Tem um livro Depois, legal, né, que você podia indicar. o que é? Tem um livro que Então, de fala. onde vem os bebês, que é porque eles perguntam, onde começa a perguntar de onde vem os É, bebês aí também. já é Esse é outro assunto. E o outro medo tem aquele comportamento. Da Chapeuzinho casa. amarelo. Isso, Chapeuzinho Chapeuzinho amarelo que fala Amarelo. sobre o medo. Que é o Isso. medo de lobo mal, inclusive, que ela cria Isso. o medo do medo e vai criando o lobo mal em tudo, e na verdade depois ela vê que o lobo mal não tem nada a ver. Tem esses Uhum. dois tipos, do medo e de onde vem os bebês, porque eles começam também a começar a questionar de onde que vem, né? De onde que nasce a Como que criança, nasceu? Por que que fica dentro da como que nasceu, barriga? a barriga, como é que foi parar aí, né? E aí Uhum. histórias e eles vão acreditar na criação que a gente fizer naquele momento, porque eles estão nesse processo imaginário super grande. Daí mais pra frente eles já começam a não acreditar, mas por enquanto eles acreditam nas histórias, E é né? tão interessante também, outro comportamento típico, que essas relações sociais, né, elas vão ficando um pouco mais flexíveis, tem mais contestação, sim, e muitas vezes também a gente fala, a criança começa a contar tudo que acontece, né? Se vai para casa da avó, ela volta, ela conta tudo, como é que foi. Aí às vezes tem aquela coisa que a gente fala, esse menino fofoqueira, esse menino linguarudo, conta tudo que acontece, não pode fazer nada do lado dele, né? É. Isso começa muito, Fê, com 4 anos, porque a criança com 4 anos, ela começa a explorar mais, né, o vocabulário. Então, ela tem mais propriedade, mais ainda do que 3 anos. Então, Sim, ela quer explorar as palavras, que vem da cegonha, isso mesmo, pode contar que vem da cegonha, pode sim, contar que foi o Papai do Céu que pôs lá dentro, pode contar um monte de história aham, maravilhosa aí. Mas é, daqui a pouco ela vai construir as hipóteses, né, à medida que ela vai se desenvolvendo e vai conseguir chegar. aham, Aí a aham, gente tem que falar, né? é isso aí. Mas a gente vai Vamos passar explicar de aí. acordo com a idade. Vamos passar para 4, então, porque aí você começou a entrar no 4. Isso, já entrei no E 4. aí A gente porque tem aí com aí 4 anos, os meninos começam a estar mais tagarelas, né? Até brinquei com você como é que chama? Da trollagem, né? Começa a brincar de trollagem, essas trollagem, brincadeirinhas que a gente às vezes não gosta, acha sem graça, né? acha sem Mas graça, né? Que a gente que chama gabola, né? Começa a gabolar, né? Começa a é, fazer essa e acha muitas vezes sacanagem, que é mau comportamento, né, Bruno? Falta de essa educação, comportamento, que é falta de falta de educação. educação. Eles começam a ter um pouco, né, assim, dessas brincadeiras, inclusive com eles mesmos, eles fazem isso com eles, então, e eles fazem isso com as pessoas que estão próximas, né, mas eles também estão numa idade muito expansiva, muito alegre, muito viva, muito cheia de energia, de querer comunicar com as pessoas, porque eles estão nessa fase, né, psicológica de ir ao encontro do mundo social, de descobrir o mundo social. Estão finalizando esse processo de sair da construção do eu. Então, o eu aí já está mais consolidado, né? Aliás, ele está consolidado. Uhum. Começa aí nos 2 e consolida aos 4. Então, ele já passou por todo esse processo de consolidação da personalidade, né? O que é ele? Quem é ele? E Então, aí, aí ele começa a ir para o externo, que é para o social. Então, eles estão é, muito mais tagarelas. Aí eles começam a contar as histórias, eles contam para as pessoas, eles inventam, né? Que eu falei com você. Meu pai tem 1 milhão na, aham, na, na é o poupança, maior, é o melhor, tem o tudo é carro super. tal, É, eu tenho. A casa é tal assim. Então, eles começam a falar, contar coisas assim, e começam a rir das próprias coisas que eles falam, porque eles sabem que eles estão zoando, né? Que estão trolando. sim, trolando, Tá trolando, mas para eles tá tudo bem, porque eles estão nessa exploração da explorando isso. linguagem, da linguística mesmo, né, desse léxico assim da linguagem mesmo. A Aline Começa tá colocando aqui, ó, Começa a falar palavrão também. palavrões, porque eles querem explorar isso, eles ainda não têm entendimento do que isso significa, mas eles querem explorar as palavras. A Aline colocou, nossa, já tô nessa fase, igual eu falei, né? Falo que tá sem educação toda hora. Toda hora, Então, não Aline, a gente vê que não é, tá, Aline? Não é mau comportamento, é típico da fase. E é um é, comportamento que a gente precisa dar permissão para que eles
desenvolvam mesmo sem ter esse olhar de que tá errado, sabe? Tá A inadequado. atividade mental, né, tá muito em vigor, né? Muito, muito. Eles se E aí concentram mais, também, né? Tem um pouquinho de nessa concentração. Hum, de 4 anos também, também que é muito típico, né, Bruna? É não aceitar crítica, né? não aceita, não aceita. A crítica para eles é algo assim, né? Pessoal mesmo, né? Leva pro pessoal mesmo e fica bravo. Eles levam para um lado assim que atingiu para valer. Eles começam também a ter dar importância, né? Como eles se voltam para o exterior, né? Para o mundo externo, do envolvimento externo com as pessoas, os amigos são muito importantes, né? O agrupamento Total. de dois, Uhum. três, quatro. Então, quando o amiguinho nessa idade deixa de chamar para ir numa festa de aniversário, para Nossa! é uma ofensa gigante, porque E eles fica querem realmente magoado. porque eles querem pertencer a esse grupo, né? A Porque Carla esse falou ali, ó. social para eles é importantíssimo. A Carla colocou lá, fazer escolhas de grupos, né? Isso, é isso que eu tô falando, cada dia um É grupo, isso isso, aí. experimento, porque eles estão nessa experimentação do social, né? Do Sim. social, da linguagem, como é que isso comunica, como é que as pessoas respondem, como é que eu uso isso, como é que eu uso essas E essa palavras. questão de testar, Começa a né, vir, Bruna? Testar e esse manipular, né? Ele começa nessa coisa de testar como é que vai funcionar. como é que vai funcionar. Aí já começa essa noção de manipulação com 4 anos. Isso. Começa a noção, não quer dizer que eles estão Noção. Ainda não tá, ainda não compreende, né? desenvolvido, não. Com 5, 6 anos já está desenvolvido. Com 6 já está consolidado a manipulação. Com 4 vai Mas com 4 começar. está começando essa questão da manipulação, mas no sentido porque eles querem experimentar. Deixa eu Claro. falar aqui um palavrão para ver o que vai acontecer. Eles querem, né, eles falam. Eu já vejo, Querem olha, a resposta disso. eu já vejo a gente com 3 anos, ele já, às vezes, quando ele quer algo que ele já percebe que vai ser mais difícil, ele já vem todo com outro tom de voz, todo meloso, mamãezinha da minha vida. E aí ele vem e fala assim, então você já vê que é um princípio de ter uma noção dessa, né? Em Isso relação a você mesmo. testar e De manipular. Não que testar esse desenvolvimento. Deixa eu ver como é que essa comunicação vai funcionar. E aí, é isso que você falou, eles são, ao mesmo tempo que eles são arrogantes, porque eles se sentem, né, assim, eles estão se sentindo, estão uau, super, né? super vivos na idade de 4 anos, ao mesmo tempo eles são simpáticos, porque eles já começam a perceber esses comportamentos externos e começam Aham. a fazer uso deles, a testar eles para ver o resultado que vai dar, né? Então eles E a, fazem isso, testam o tempo a- todo, o Carlos, tempo isso todo, igual mesmo. aquela tá falando. E como é que a gente aprende, né, gente? É assim, testando uma, duas, três, falhando, fazendo de novo. Então, assim, eu sempre falo isso, né? Que até a gente que é adulto coloca uma panela no fogão, esquece e larga pra lá, né? Uhum, E com a uhum. criança, gente, não é diferente. Ela precisa fazer várias vezes aquilo, né? Não é fazer uma vez e já aprender, né? Não é adotar da primeira vez aquilo que a gente explica que eles vão aprender. Eles vão ter essa questão da repetição muito presente. E isso Uhum. até a ciência explica pra gente, né? Que é a sinapse sendo formada, né? Formadas. Com essa repetição. Quando você repete, repete até formar. E quando a sinapse forma, cria esse aprendizado. E aí a criança se contenta, né? E para Consolida, de... né? Consolida. Consolida. E não só pelo neurológico, né? Mas pelo psicológico Sim, também. Então, o sim. processo psicológico, quando a gente está falando aqui desse processo de personalidade, desenvolvimento, a gente está falando disso, ela também, esse processo tem que consolidar, né? É de Então, por exemplo, finalizar essa de construção do eu, finalizar, na né? idade dos 4 anos, eles ainda estão muito imaginários, mas eles já conseguem Já estão fazer um finalizando. uso mais elaborado do imaginário. Não Sim. como nos 3 anos, eles já conseguem fazer o uso mais elaborado, né, desse imaginário. Porque aí já começa a entrar o processo simbólico, né, de simbolização, que é uma Aham. outra que é um Outra outro fase. processo, um outro processo, uma outra forma da E, criança e, estar se percebendo. e comparando aí com o de 3, Hum, né? Fazendo esse paralelo, se no de 3 esse medo era um medo mais imaginário, um recurso imaginário para trabalhar, com 4 já é e um medo mais real, né? Que já é precisa um de um medo mais recurso real. real. Já, ele já começa a trazer alguns medos reais.
E nessa idade de 4 anos, eles têm também muito medo, umas fobias, tipo medo fóbico, de ficar preso em elevador, porque ele não sabe como que vai sair dali, de Que a ficar gente preso em acha algum exagerado, né? restaurante, seja isso. A gente acha que às vezes é Se algo está em algum exagerado. restaurante, algum lugar, fecha a porta, eles falam, nossa, e agora? Como é que a gente vai sair? Como é que a gente vai fazer? Porque eles não sabem. Socorro, eu vou morrer, falam às vezes. Então, isso acontece muito, né? De ter esse processo de medo de ficar fechado, de morrer, de acontecer. Começa a entrar nesse processo da morte. O que que é a morte? Quando a pessoa morre, para onde que vai? Pra onde que vai? Tem, começa a interessar por isso, né? Se interessar. Tem vários livrinhos depois sobre isso que eu sempre li aqui para Augusto. Depois vocês me pedem que eu envie para você. Indica. Que A eu Michelle indique. falou aqui, ó. Ah, Tô vivendo exatamente isso. A minha filha de 4 anos é o charme em pessoa, a Bela. Esses dias ela estava ensinando a de 2 anos, a irmã, a pedir para ver TV com cara de boazinha, fazer porque só assim eu deixaria. Olha pra você ver, isso mesmo. professora, hein, Michelle? Isso mesmo. Eles fazem isso porque eles sabem utilizar dessa simpatia. E outra coisa, eles estão mais organizados mentalmente, porque já está mais consolidado. Né, filho? Oi, Fala aí. Augusto! Oi! Então, eles já têm uma organização mental mais organizada. E automaticamente isso ajuda eles, né, a se situarem diante desse mundo. E eles também gostam de improvisar muito nessa idade, né, de utilizar Situações hipotéticas, né? Aí. hipotética. Eles gostam de utilizar assim, de uma coisa transforma em outra, né? Assim, metaforizar, né? Usam muito Aham, disso, aham. né? Os desenhos, as coisas, porque tudo para eles tem um valor assim muito Um grande. peso também muito maior, né, Bruna? Deixa eu ver aqui, é muito legal, né, Fê? Exagero. Não tirá-los da cadeirinha do carro? O que que Como será assim? isso? Ô, Que a Tânia Tânia, tá explica falando. melhor o que você quis dizer com isso. É muito legal nessa idade, o que a Carla falou aí, Fê? Situações hipotéticas que a gente tava falando. A Ah, Carla situação tá craque hipotética. aí, ela tá trazendo, É, né? yoga, né? Ah, Craque. Carla, tá craque aí nessas Criar fases. situações para sair da situação. Isso, porque eles são da bola. Isso. Eles estão numa fase extremamente expansivas. De perguntar como, por quê, de explorar muito isso, né? Fazer coisa errada e fica cheio de explicações. Fica cheio de explicações. Todas. Criativos que só, né? Super criativa, super exuberante, né? Cheio de coisas grandiosas. A De Tânia ficar explicou. na Presos. cadeirinha do carro, de ficar Medo. preso. Sim, tem medo de ficar preso na cadeirinha do carro, porque eles não sabem como é que isso funciona. E Como aí, é que vai medo ficar? legal a gente colocar, né, Bruna? Como são medos reais aí nessa fase, os recursos que a gente pode usar, né? Recursos São reais para reais, ajudar. são reais. Então, pensar isso, a cadeirinha do carro, né? Mostrar para a criança que você consegue destravar, que talvez ela não, porque não tem força. Destrava e trava com ela, fica brincando de destravar e travar, né? Para Para ela ver ajudar que ela isso a é processar possível, isso, para né? ajudar isso. E porque também, às vezes, eles não querem ficar na cadeirinha do carro por uma questão de autonomia, né? A gente até falou isso na última Falou. live. Então, porque eles querem ter autonomia e a cadeirinha é um lugar que prende, né? Não deixa Segura. eles terem autonomia segura. Então, distrair para estar levando, levar outras coisas, né? Colocar outro bichinho junto para estar colocando na cadeirinha. E a questão dos medos reais, utilizar recursos reais, no sentido assim, tem medo de ladrão, começa a ter Aham. medo de ladrão, começa a ter medo de alguém entrar em casa. Então, Aham. pensar, vamos fechar a janela, vamos trancar a porta, O tem que a gente cerca pode fazer, né, para ajudar nisso? tem polícia que está olhando, que está sempre, né, passando por Aham. perto, que tá qualquer coisa a gente liga. Então, mostrar para ele quais os recursos reais que a gente Trabalhar a tem verdade, né, para gente? trabalhar a Usar a verdade. verdade, isso é muito importante. Senão a gente Você está pediu para potencializando o medo, né? a Aline falou que o dela já pediu para ensinar como Ensinar a tirar a trava destravar. da cadeirinha, né? Olha pra você ver. Porque a cadeirinha, toda criança, né, Fê? Assim, Toda criança. de meses até maiorzinho, até que eles consigam ter essa autonomia de conseguir tirar e colocar, eles realmente é um processo muito difícil, porque a gente trava a autonomia total deles ali. Com Então, certeza. então, assim, explorar a autonomia antes de ir para a cadeirinha, para que eles se sintam bem na cadeirinha, A né? E gente mostrar falou na outra.
mostrar para eles que eles não estão presos ali, que eles têm possibilidade de sair, Da né? importância, estar seguro. E aí levar essa cadeirinha para dentro de casa pode ser um recurso para mostrar o que acontece quando bate na cadeirinha e está sem o cinto. Aí põe um bichinho no lugar, o bichinho vai cair. E aí trazer Isso. essas coisas para a realidade. Para que essa cadeirinha mesmo não seja associado só a momentos negativos, ela tem que ficar lá dentro. Então traz a cadeirinha para o momento da brincadeira em casa. Brinca com a cadeirinha, né? Isso tudo ajuda muito. Bom, gente, a gente está caminhando para o final aí, já vai fazer 1 hora. O Instagram vai derrubar a gente. Acho que a gente conseguiu trazer. Temos aí 4 minutos. Acho que a gente conseguiu trazer todos os pontos que a gente tinha elencado, né, Bruna? Sim. Os principais, conseguimos aí responder as Se perguntas. alguém tiver alguma coisa, depois pede pra gente, pergunta e a gente vai respondendo. E semana que vem, vai ser na quarta, Fê, que a gente vai encontrar também? Na quarta, às 9? De novo, nós vamos fazer lá no perfil da Bruna, né? Da próxima vez. Vocês vão pra lá, porque aí foi 6 anos, né? Isso. As crianças, as mamães que eu costumo acompanhar são de crianças um pouquinho maiores que da Fernanda. Então, por isso que a gente fez essa distribuição. E aí vocês vão pra lá pra gente falar um pouquinho dessa idade, que vai ser muito bom. Obrigada. Bruna, quero te agradecer, viu, de novo. Foi ótimo. Semana que vem a gente continua o bate-papo. Agradecer a todo mundo que tá aí com a gente, tá? Dizer que eu vou deixar a live salva. E para você que tá acompanhando aí no meu grupo, do WhatsApp, do Telegram, também vou mandar o link para vocês conseguirem acessar. E aí, se tiverem dúvidas, só mandar pra gente, que vai ser um grande prazer poder ajudar. Isso né, mesmo. Bruna? Obrigada a todo mundo aí pela presença, pelo tempo de vocês. Tchau, Fê. Até a Tchau, próxima, gente. pessoal. Tchau, tchau. Tchau.